Fala, pessoal, bora falar do Corinthians porque a semana tá pegando fogo e tem muita coisa acontecendo nos bastidores e também dentro de campo. O assunto mais comentado é, sem dúvida, a preparação para o jogo contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo na Neoquímica Arena. Só que junto desse jogo, que já seria gigante por si só, existem algumas situações paralelas que deixam o clima ainda mais interessante. Uma delas, claro, é a expectativa em torno de Memphis Depay. A torcida inteira quer saber se ele vai estar em campo ou não, e até agora o cenário não é dos mais animadores. O atacante holandês está em fase final de recuperação de um edema na parte posterior da coxa direita. Desde a partida contra o Atlético Paranaense, lá no dia 10 de setembro, ele não consegue entrar em campo, foi substituído ainda no primeiro tempo daquela partida e desde então ficou fora de combate. A comissão técnica decidiu adotar um cuidado máximo, porque ninguém dentro do clube quer correr o risco de perder um jogador desse tamanho por uma precipitação. A cada dia a equipe médica vem conduzindo trabalhos de fisioterapia, sessões de recuperação, exercícios de transição, tudo em um ritmo bem controlado. Tem banheira de gelo, reforço muscular, acompanhamento de perto para garantir que o atleta não sinta nada quando der o próximo passo. O problema é que já estamos chegando perto da partida e Memphis ainda não fez treinos coletivos com o restante do elenco. Isso pesa demais, porque para estar liberado para um jogo tão grande como esse contra o Flamengo, ele precisaria mostrar no mínimo alguns trabalhos com bola ao lado dos companheiros. Até agora, nada disso aconteceu. A chance mais concreta é de que ele não seja titular e, se for relacionado, talvez comece no banco de reservas. O que o Corinthians espera é que ele possa entrar em alguns minutos, se possível, para já ir retomando o ritmo sem comprometer a saúde. O clube entende que esse confronto, por mais pesado que seja, não pode custar a integridade de um jogador que pode ser fundamental na reta final do campeonato. Enquanto o Memphis fica nessa expectativa, o restante do time já vai sendo preparado. O técnico conta novamente com Yuri Alberto, que segue sendo a principal referência ofensiva. Além disso, um jogador importante retorna de suspensão, o que reforça ainda mais o elenco para enfrentar o Flamengo. A preparação vem sendo intensa porque, além de ser um clássico nacional, esse duelo pode mexer com a tabela do Campeonato Brasileiro. Só para lembrar, durante a semana o Grêmio enfrentou o Botafogo em jogo atrasado e ficou no empate por 1-1. Esse resultado acabou favorecendo o Corinthians, porque se o Grêmio tivesse vencido, ultrapassaria o Timão na classificação. Assim, o Corinthians segue em 10º lugar com 29 pontos, mesma pontuação do time gaúcho, mas ainda à frente pelo critério de desempate. O Vasco também venceu o Bahia e encostou na parte de baixo, mas a situação do Corinthians por enquanto não mudou. Esse cenário da tabela deixa claro que cada rodada é importante. Não dá para vacilar, porque os times da parte de baixo estão tentando reagir e qualquer tropeço pode custar caro. Mesmo assim, o Corinthians tem buscado manter a tranquilidade e tratar cada jogo como uma decisão. Contra o Flamengo, além da rivalidade histórica, existe o peso da torcida lotando a Neoquímica Arena, algo que sempre faz diferença. E para esse jogo tem ainda mais coisa especial acontecendo, porque o clube vai estrear seu novo terceiro uniforme. O modelo é preto com detalhes em laranja, uma releitura de uma linha clássica da Nike chamada Total 90, muito famosa no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. O design chamou a atenção da torcida e promete cair bem dentro de campo, ainda mais em uma partida desse tamanho. Antes mesmo da bola rolar, a noite de domingo também terá um momento de emoção, porque o Corinthians vai prestar homenagem a Renato Augusto. O meio-campista marcou época no clube, foi decisivo em conquistas e se tornou um dos jogadores mais respeitados pela torcida. Apesar das muitas lesões ao longo da carreira, sempre se entregou de corpo e alma quando vestiu a camisa alvinegra. É considerado um craque por quem acompanhou de perto sua trajetória, daqueles que poderiam ter alcançado patamares ainda maiores se o físico tivesse ajudado um pouco mais. Como o duelo é justamente contra o Flamengo, clube em que Renato também tem história desde a base, a homenagem ganha um significado especial. O palco da Neoquímica Arena, lotado e iluminado, será perfeito para reconhecer tudo o que ele representou. Mas nem tudo no Corinthians é festa. Fora das quatro linhas, o clima político segue turbulento.
A polêmica mais recente envolveu uma reunião entre a diretoria e representantes da Caixa Econômica Federal para renegociar juros da dívida da Arena. Até aí, tudo normal, mas o que surpreendeu foi a presença do ex-presidente Andrés Sanches. Oficialmente, ele não faz parte da atual gestão e nem tinha função para estar sentado naquela mesa de negociação. Isso gerou revolta em parte da torcida, principalmente na Gaviões da Fiel, que foi até o Parque São Jorge cobrar explicações. O atual presidente Osmar Stabile garantiu que não convidou Andrés e que ficou surpreso quando chegou e o encontrou já presente. Disse que a Caixa foi quem chamou, mas a situação não pegou bem. A Gaviões, insatisfeita, marcou nova reunião para buscar esclarecimentos diretos com a diretoria. O assunto ainda vai render bastante porque, além da dívida milionária que já ultrapassa centenas de milhões de reais, agora tem o componente político, que sempre mexe com os bastidores do clube. O medo da torcida é de que figuras do passado sigam influenciando decisões atuais sem qualquer tipo de responsabilidade oficial, o que só atrapalharia o momento. O presidente até demonstrou irritação, falou em tom de desabafo, mas a pressão deve aumentar. Afinal, qualquer passo em falso nesse campo administrativo pode refletir no futebol, e ninguém quer ver o time prejudicado por erros fora de campo. Tudo isso cria um ambiente de expectativa e tensão ao mesmo tempo. O Corinthians chega para o confronto com o Flamengo sabendo que precisa somar pontos para se afastar de qualquer risco de complicações na tabela, mas ao mesmo tempo tenta manter o foco mesmo com as turbulências nos bastidores. A estreia do uniforme novo, a homenagem a Renato Augusto e a possibilidade, mesmo que pequena, de ver Memphis de volta ao campo dão um tempero diferente para essa partida que promete ser um dos grandes jogos da rodada. O clima para esse Corinthians e Flamengo, como sempre, é de decisão. Não dá para negar que existe uma carga emocional extra em cada encontro desses dois gigantes do futebol brasileiro. A história mostra que, mesmo em momentos de fragilidade de um lado ou do outro, os confrontos acabam se transformando em batalhas que exigem o máximo dos jogadores. O Corinthians sabe que a pressão é imensa, mas também enxerga nesse duelo uma oportunidade de mostrar força diante da sua torcida. A Neoquímica Arena vai estar lotada e esse fator casa com a necessidade do time em buscar confiança. O torcedor quer ver entrega, raça, intensidade do início ao fim, e isso precisa ser refletido dentro de campo. No entanto, o grande ponto de interrogação continua sendo Memphis Depay. A torcida aguarda com ansiedade qualquer notícia sobre sua evolução, porque desde que chegou ao clube, o atacante representa não apenas um reforço técnico, mas também um símbolo de esperança para o futuro. Ter um jogador desse nível no elenco faz toda a diferença, mas a preocupação é justa. Colocar Memphis em campo antes do tempo certo pode significar um risco enorme, e a comissão médica tem sido muito clara em não abrir mão da cautela. A prioridade é a recuperação total, para que ele volte pronto e sem medo de uma nova lesão. Por isso, a dúvida deve permanecer até momentos próximos ao jogo. A estratégia do clube é simples: se ele estiver bem, entra pelo menos alguns minutos, se não, paciência, melhor esperar mais um pouco do que perder o jogador por semanas. Enquanto isso, o trabalho do técnico precisa se adaptar à realidade atual. Sem Memphis, a responsabilidade ofensiva recaía ainda mais sobre Yuri Alberto, que tem sido o homem de referência no ataque. Ele já demonstrou qualidade para decidir jogos, mas depende muito do funcionamento coletivo do time. Por isso, o meio-campo terá papel fundamental. Jogadores que conseguem ditar o ritmo, acelerar quando necessário e cadenciar quando o adversário pressiona vão ser determinantes. O Flamengo gosta de ter a bola e tem peças capazes de criar desequilíbrios em qualquer momento. Se o Corinthians não se organizar bem sem a bola, pode sofrer demais. Por outro lado, se conseguir explorar os espaços deixados pelo adversário, pode machucar, principalmente em transições rápidas. Esse jogo também terá peso emocional adicional por conta da homenagem a Renato Augusto. Ele é daqueles atletas que marcam uma geração e que deixam saudade mesmo antes de se aposentar. Sua visão de jogo, a capacidade de decidir em momentos importantes e a liderança silenciosa dentro de campo sempre foram diferenciais. A lembrança dele certamente vai dar um toque especial à noite, principalmente porque acontece justamente contra o clube onde ele começou sua trajetória.
O torcedor corintiano, que tantas vezes vibrou com passes, gols e jogadas decisivas de Renato, vai poder aplaudir e agradecer por tudo que ele fez. Isso, claro, também pode inspirar os jogadores atuais, porque em partidas grandes os detalhes emocionais fazem diferença. Mas é impossível falar do Corinthians hoje sem tocar na questão política. A reunião com representantes da Caixa, que deveria ser apenas um passo técnico em direção à renegociação da dívida da Arena, virou um problema gigantesco por conta da presença inesperada de Andrés Sanches. A cena de vê-lo sentado numa mesa de negociação causou indignação em torcedores e até em dirigentes, porque ele não faz parte da gestão atual e, mesmo assim, apareceu em um momento tão delicado. O presidente Osmar Stabile negou que tivesse convidado o ex-presidente e disse que foi pego de surpresa. A versão dele é de que a Caixa teria chamado Andrés, mas isso não diminui o mal-estar. O caso foi suficiente para Gaviões da Fiel se mobilizar e cobrar explicações no Parque São Jorge. A maior torcida organizada do clube não quer ver figuras antigas interferindo nas decisões, principalmente em um assunto tão sério quanto a dívida da Arena, que já ultrapassa valores na casa dos 750 milhões de reais. O temor é de que essas aparições inesperadas minem a credibilidade da atual gestão e mantenham velhos vícios de poder dentro do clube. Uma nova reunião foi marcada e o clima segue tenso. Osmar tenta se defender, mas a pressão é inevitável. Quando o torcedor percebe que os bastidores podem atrapalhar o futebol, a cobrança aumenta e a paciência diminui. E não é só isso. O ambiente de instabilidade fora de campo contrasta com a necessidade de estabilidade dentro dele. O Corinthians precisa manter o foco para não se perder na tabela. A campanha até aqui é irregular, com altos e baixos, mas o time ainda se encontra em uma posição intermediária, sem entrar diretamente na zona de rebaixamento, mas também sem brigar de verdade na parte de cima. Cada rodada, no entanto, é decisiva para que esse equilíbrio não se rompa. Uma derrota pode aproximar o time da confusão, enquanto uma vitória contra o Flamengo poderia servir como um divisor de águas, dando moral e empurrando a equipe para cima. Nesse contexto, o torcedor vive uma mistura de sentimentos. Por um lado, há orgulho de ver o Corinthians estreando uma nova camisa bonita, com um design que remete a épocas marcantes do futebol mundial, e também emoção ao homenagear Renato Augusto. Por outro, existe a preocupação com Memphis Depay e a apreensão com os bastidores políticos. Esse caldeirão de emoções só aumenta a expectativa para domingo, porque o jogo não será apenas mais 3 pontos em disputa. Ele carrega todo um simbolismo, uma chance de afirmação em campo e também uma prova de força fora dele. Se o time conseguir canalizar toda essa energia para dentro das 4 linhas, tem grandes chances de fazer um jogo à altura da sua história. A torcida vai estar presente em peso, cantando e empurrando o time como sempre, e os jogadores sabem que isso cobra responsabilidade. A pressão é enorme, mas também pode ser transformada em motivação. O Corinthians precisa mostrar que, mesmo diante de problemas internos, consegue dar uma resposta no gramado. É exatamente isso que o torcedor espera: raça, comprometimento e um resultado que faça valer a festa que será montada na Neoquímica Arena. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com a possível chegada de James Rodrigues ao Corinthians. Fontes próximas ao clube afirmam que as negociações estão em estágio avançado e que o colombiano, uma das estrelas mais badaladas do futebol mundial nos últimos anos, estaria prestes a vestir a camisa alvinegra. Apesar de nenhum anúncio oficial ter sido feito, a torcida corintiana já se agita com a perspectiva de ver um craque de renome internacional reforçando o time. James, conhecido por sua visão de jogo apurada e passes precisos, teve passagens marcantes por clubes europeus como Real Madrid, Bayern de Munique e Everton, deixando sua marca com gols e assistências decisivas. O interesse do Corinthians surge em um momento estratégico, em que o clube busca não apenas reforços de peso, mas também nomes capazes de atrair atenção global e devolver brilho à equipe em competições nacionais e continentais. O rumor ganhou força após jornalistas próximos à diretoria corintiana comentarem que a negociação envolve ajustes contratuais complexos, algo comum em transferências de jogadores com histórico de grandes salários e cláusulas internacionais. Ainda assim,
A expectativa é que um desfecho positivo possa acontecer nas próximas semanas, especialmente com a janela de transferências aberta e a diretoria empenhada em surpreender a torcida. Entre os torcedores, as redes sociais fervilham com especulações e opiniões. Há quem celebre a possibilidade de ver James Rodrigues comandando o meio de campo corintiano, e há quem questione se o jogador, acostumado aos gramados europeus, conseguirá se adaptar à intensidade do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, o burburinho é intenso e a ansiedade só aumenta. Enquanto o Corinthians mantém silêncio oficial, fontes extraoficiais garantem que o clube já teria alinhado detalhes financeiros e estruturais para receber o colombiano. Caso a contratação se concretize, seria um dos movimentos mais impactantes do futebol brasileiro nos últimos anos, capaz de mudar a dinâmica do mercado e colocar o timão novamente no centro das atenções internacionais. Até lá, a torcida permanece em estado de alerta, aguardando ansiosa por qualquer confirmação que transforme o rumor em realidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!